18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Carimilhão, estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite você, querido ouvinte. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. Estamos começando mais uma edição do 18 horas. Karime, hoje mais uma vez, né? Sextou de novo, Karime. Exato, São Carlão. várias sextas-feiras agora, eu acho. Pois é, né? Tem sempre. Depois da quinta vem sempre uma sexta-feira, né? Isso Aí aqui é tem bom. um sábado na sequência, né? Então, muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Aquele boa noite especial pra galera que nos acompanha nos aplicativos, nas redes sociais, no @18 horas news. Agora 6 e 1. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. Trabalhadores do Polo Industrial cobram a ação do governador Wilson Lima para defender a Zona Franca de Manaus. Tribunal de Justiça do Amazonas lançou hoje a campanha Restituindo Amor. A campanha incentiva os contribuintes a destinarem parte do percentual do imposto de renda para fundo de apoio à criança e ao adolescente. Governador Wilson Lima é vaiado e chamado de genocida durante cerimônia no Teatro Amazonas. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Você confere, hein? A partir de agora, vamos juntos com você até às 7 da noite, em mais uma edição do programa 18 horas e aqui, no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, a pauta da semana foi a luta em defesa da Zona Franca de Manaus, que está mobilizando políticos, empresários e os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. Todos na luta, menos o governador Wilson Lima, Karime Leão. Exatamente, Carlão. Olha, escuta, depois de 40 dias da promessa que o Wilson Lima fez de entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal em defesa da Zona Franca, o governador voltou a repetir o mesmo discurso. Ontem à noite, Wilson Lima disse que, se for preciso, vai ingressar com a ação contra a redução do IPI. Só que em fevereiro ele prometeu fazer a mesma coisa e até agora nada, absolutamente nada foi feito, nenhuma medida foi tomada. É bem isso, Karime Leão. Nada foi feito até agora por parte do governador Wilson Lima, diga-se de passagem, porque tem muita gente aí querendo fazer alguma coisa, não é isso, Karime? Menos o governador. Em fevereiro, Wilson Lima afirmou durante uma entrevista coletiva que, inclusive, já havia autorizado a Procuradoria-Geral para que movesse uma ação contra a redução do IPI para os produtos da Zona Franca. Mas, você disse até agora, Karime Leão, você acabou de dizer, eu também disse, nada foi feito. O repórter Hector Silva explica pra gente essa história e nós vamos acompanhar agora. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, afirmou na quinta-feira que irá atuar para reverter, se preciso, no STF, Supremo Tribunal Federal, o decreto do Ministério da Economia que não cumpriu a promessa de deixar de fora a Zona Franca de Manaus da medida que reduziu em 25% a alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. No dia 26 de fevereiro, portanto, há exatos 40 dias, o governador também prometeu que entraria na justiça em defesa da Zona Franca de Manaus contra a redução do IPI que prejudica o Amazonas. Até ontem, não havia nenhuma notícia do governo de que ele havia entrado com a ação no STF em defesa do modelo econômico. Nesta quinta-feira, Wilson Lima voltou a dizer que a expectativa e compromisso é que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, edite um novo decreto do IPI e deixe de fora os produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus. A atitude de Wilson Lima tem incomodado parlamentares, como o deputado estadual Serafim Correia, do PSB, que cobrou uma medida mais enérgica do chefe de Estado. Na minha opinião, o governador Wilson Lima, que teve toda a ponderação, todo o equilíbrio na condução desse processo, e até entendo o porquê dessa posição, mas creio que agora é chegada a hora dele voltar ao presidente da República e dizer o seguinte: presidente, o que o senhor está fazendo está atingindo o estado que eu governo. Por outro lado, isso vai atingir o senhor também. Não pense que isso vai ficar de graça, não. Então, na minha opinião, ele deve restabelecer o diálogo,
restabelecer a conversa para que os direitos do Amazonas sejam preservados. Essa é a minha opinião. Coincidência ou não, a declaração do governador aconteceu após outra ameaça, a de que o governo federal pretende cortar os incentivos tributários de fabricantes de concentrados de refrigerantes instalados em Manaus. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, para cobrar a atitude do governador hoje, a Central Única dos Trabalhadores fizeram aí um protesto para pressionar a ação do poder público para derrubar esse decreto federal de redução da alíquota do IPI, que prejudica muito a competitividade da indústria amazonense. Exato, Carlão. Lembrando que esse decreto foi o que prorrogou por mais 30 dias a redução em 25% do IPI, sem resguardar o que é produzido aqui na Zona Franca. Bom, os protestos de hoje foram divididos em dois momentos. Os sindicalistas chamaram a atenção justamente para isso, para a falta de ação, para a inércia do governador Wilson Lima diante das medidas do presidente Jair Bolsonaro contra a Zona Franca de Manaus. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes sobre esse protesto que aconteceu hoje. Vamos acompanhar. A sexta-feira foi marcada por protestos sindicalistas que manifestaram contra o decreto federal do presidente Jair Bolsonaro, que reduziu em até 25% as alíquotas do imposto sobre os produtos industrializados para determinados segmentos empresariais produzidos aqui na Zona Franca de Manaus, comprometendo a competitividade das empresas aqui já instaladas e os novos empreendimentos empresariais que seriam instalados no Parque Industrial. Segundo o vereador Sassá da Construção Civil, o principal objetivo deste manifesto é protestar contra os impactos do decreto federal sobre a manutenção dos empregos dos trabalhadores do PIN, além do prejuízo para a abertura de novos postos de trabalho. Nas portas das fábricas do distrito, esse ato foi protestando contra o decreto do governo federal, pedindo o apoio da Câmara Federal, do Senado, do próprio governo federal para fazer o decreto em favor da Zona Franca, porque milhares de empregos podem ir embora. Então a gente está lá hoje na Suframa e também fazer o apelo também ao Supremo Federal que julgue logo essa ação do governo federal. Por quê? Porque muitas empresas já estão demitindo trabalhadores por conta desse decreto. Então nós estamos juntos para defender o emprego do povo do Amazonas. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, espera uma resposta agora por meio da Superintendência da Suframa. Uma resposta do general Algacir Poulsin, já que, para o sindicalista, o governador Wilson Lima não está agindo até agora. Nada foi feito. O governador não dá resposta nenhuma. A gente vai estar pedindo para a pessoa aqui que é funcionário do governo federal, né? Os parlamentares, a gente viu, eles foram eleitos para ver os interesses do povo amazonense. Não tem resposta nenhuma, nem os senadores, nem os deputados federais e nem os estaduais, não fazem nada. Segundo Wilson Périco, presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, a manifestação é válida, já que o decreto apresenta risco para a manutenção dos empregos no polo industrial de Manaus. Isso é democrático, isso é legítimo. Então não vejo nada contra, não. É muito diferente de uma greve, de uma paralisação. Não, isso é uma manifestação por parte dos trabalhadores por conta do risco aos empregos gerados aqui no polo industrial. Nesta quinta-feira, o governador Wilson Lima repetiu uma promessa já não cumprida, de ir ao Supremo Tribunal Federal em defesa da Zona Franca de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 10 horas, 6 horas e 10 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. E a crise aí do Ministério da Educação, não é? Existe realmente a possibilidade de ser instaurada uma CPI do MEC para investigar justamente esse esquema do gabinete paralelo? Explica pra gente. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos ouvem. Sexta-feira de tensão aqui em Brasília, Karine, por causa dessa bendita lista de assinaturas de senadores
em apoio à instalação da CPI do MEC, que quer investigar o esquema do gabinete paralelo que operava dentro do gabinete do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que renunciou ao cargo logo no início do escândalo. O governo não conseguiu estancar a sangria e agora vive um momento politicamente complexo, justamente no momento em que o presidente Jair Bolsonaro experimenta uma reação nas pesquisas, graças às políticas sociais de distribuição de renda que o governo dele implementou e também graças à saída de Sérgio Moro da disputa presidencial. A gente falou ontem aqui no 18 horas, Karine, que o requerimento de instalação da CPI já tinha as 27 assinaturas necessárias, mas teve senador pulando fora, dizendo que a assinatura foi fraudada. Tudo isso aconteceu na noite de ontem. Nossa. Mas ainda assim, o requerimento tem apoiamento necessário. Ou seja, tem assinaturas além do necessário. Da bancada do Amazonas, só quem assinou foi o senador Omar Aziz, ex-presidente da CPI. Ele, portanto, volta a unir forças com os parlamentares da oposição para instalar mais essa CPI. O senador Plínio Valério falou com a gente explicando por que ele não assinou em favor da CPI do MEC. O motivo é que, segundo ele, sentaram em cima da CPI das ONGs, que é uma proposta feita por ele. Por essa razão, ele decidiu não apoiar esta CPI. Vamos ouvir a explicação dele. Não assinei, não. Nada contra a CPI, tudo a favor da CPI das ONGs. A CPI das ONGs, de minha autoria, já estava no gatilho quando foi atropelada pela CPI das Covid. Então eu decidi não assinar nenhuma CPI até que a CPI das ONGs seja instalada, porque eu não vou ajudar a colocar a minha para escanteio. Mais uma, ela vem, judicializa de novo e acaba prejudicando a instalação da nossa, que já está na vez. Você está ouvindo 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério, que levou muito para o lado pessoal, né? Afinal de contas, estávamos numa pandemia, na pandemia da Covid-19, por isso a urgência da instauração da CPI da Covid no Senado Federal. Cadu. Exatamente, matou a pau, Karime. Ele levou para o lado pessoal, não havia clima, não havia momento para ele instalar. Era uma CPI, na verdade, de um teor mais ideológico do que técnico. Por essa razão, ele perdeu a disputa, ele segue perdendo a disputa. Então, fez a chamada vingancinha, né? Não apoiou a CPI do MEC, para que não... tentando forçar a barra ali para que outros senadores apoiem a CPI dele. Na verdade, não existe uma fila para instalar a CPI, né, Karine? Tudo isso depende principalmente da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E sobre a CPI do MEC, Pacheco parece que está dividido. Por quê? Para a imprensa, ele disse que é preciso haver fato concreto. Mas para os aliados, ele disse que se a aprovação, se a oposição, conseguir as assinaturas necessárias, que conseguiu, ele vai determinar, sim, a instalação dessa CPI. Então, esse fim de semana vai ser de muita conversa de bastidor, principalmente o governo tentando desarmar essa bomba, que na avaliação do comitê de campanha, o desgaste político que a CPI pode trazer é interromper o crescimento de Bolsonaro, que não vai conseguir avançar mais por causa da economia, que está duramente afetada pela inflação, pela alta dos juros e pelo desemprego. O holofote agora é em cima do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora, devido ao feriado da Semana Santa, não sabemos se alguma decisão vai ser tomada na semana que vem. Ou seja, o governo acaba se beneficiando com os feriados que estão chegando aí, com a Semana Santa. Pode ser que esse fim de semana e os próximos dias, segunda, terça e quarta, serão dias de muita discussão, muito debate e muita pressão pela instalação da CPI do MEC. Mas a gente sabe que em semanas assim apertadas, semanas quebradas, nada acontece, nenhuma decisão importante é tomada. Então vamos aguardar, porque vai ter, por baixo dessa ponte vai passar muita água. Karine e Carlão. Carlos Eduardo, hoje, eleições 2022, hoje, né, um dos grandes acontecimentos aí, com certeza, foi a aliança, né, entre Alckmin e Lula e Alckmin aí, né? Fale-nos sobre, né, essa nova dupla na política aí, disputando a presidência da República. É verdade, Carlão, esquece passado, agora é companheiro Lula e companheiro Alckmin, viu?
Hoje o PSB realizou um evento indicando oficialmente o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como pré-candidato à presidência da República na chapa do ex-presidente Lula. Foi um procedimento de praxe, mas que teve um alcance político enorme, viu? A agenda eleitoral parou nessa sexta por causa desse encontro entre Lula e Alckmin. Ambos foram contidos nas palavras, fizeram discursos menos acalorados e muito alinhados entre si. Vamos ouvir um trecho da fala de Geraldo Alckmin, reverenciando o novo parceiro de aliança, o ex-presidente Lula. Quero somar os meus esforços aí ao presidente Lula e a todos para a gente recuperar emprego, renda, oportunidade para as pessoas, combater essa carestia, né, absurda, e a população poder ter dias melhores, né? Acho que chega de sofrimento para o povo brasileiro. É com esperança, com entusiasmo, com amor, né, que vamos colocar o nosso nome à disposição, Carlos Siqueira, para que a gente possa somar os esforços e trabalhar pelo Brasil. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou aí a fala do Geraldo Alckmin, pré-candidato à vice-presidência da República na chapa com Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Cadu. Karime, foi uma fala curta, meio sem sal. Não é à toa que Geraldo Alckmin tem aquele apelido de picoletinho. Exatamente, mas foi um discurso característico dele, com a personalidade dele, ué. Porque ele é muito quietinho, né? Aqui é tão quieto que a gente dorme quando ouve. Né? Olha aí. Falando, enfim. Já o ex-presidente Lula, vendo aquela situação, ele puxou para cima, tentou dar o tom do evento, fazendo críticas ao governo Bolsonaro e dizendo que o Brasil vive a polarização do ódio. Vamos ouvir um trecho da fala do ex-presidente Lula. Queria estabelecer um critério de relação entre eu e o Alckmin agora. Daqui para frente você não pode mais ser tratado de ex-governador, eu não posso ser tratado de ex-presidente, você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin e fica selado que nós estamos mudando. E isso significa a gente tentar esclarecer a opinião pública uma coisa que muita gente não percebia, mas que agora está percebendo. Feliz era este Brasil quando a polarização se dava entre PSDB e PT. Você está ouvindo 18 horas. Agora um discurso mais engajado do pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Realmente ele já sabe fazer discurso, né, Cadu? Exatamente, Karime. O ex-presidente Lula, a gente falou aqui ontem que ele foi duramente criticado, né, por causa das últimas falas dele com relação à pauta de costumes, a questão do aborto. Ele também convocou a população para ir para a casa de parlamentares. Todos esses discursos que ele fez ao longo dos últimos dias, que foram criticados dentro e fora do comitê de campanha, parece que surtiu efeito hoje. Hoje ele resolveu dar uma quietada, falou com mais calma, foi mais mediano, deixou Geraldo Alckmin falar, deixou o presidente do PSB falar, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também falou bastante. Foi um evento na linha, tanto que não gerou impactos nas redes sociais. Não houve críticas à condução dele, à fala, ao discurso, à narrativa dele. Então foi um evento praticamente bem sucedido. O que chamou a atenção foi que nas redes sociais o presidente Bolsonaro colocou a foto de Lula e de Alckmin de mãos dadas ali e colocou um kkkkkk. Isso daí acabou que o pessoal, as redes bolsonaristas repercutiram, printaram o Twitter e isso está disparando pelas redes sociais. E como eu disse, o evento de hoje acabou parando a internet. Lula realmente foi bem sucedido. Agora, a convenção do PT, que está marcada para quinta-feira que vem, no dia 14, vai referendar a aliança Lula-Alckmin. Ou seja, não fechou hoje. Isso daí é só uma apresentação de praxe entre um candidato, um pré-candidato
candidato e outro pré-candidato. Agora, para que isso tudo se torne tecnicamente, né, legalmente, tenha efeito, isso só na semana que vem. Mas está fechadíssimo aí Lula-Alckmin para a disputa presidencial. Agora, ainda falando de eleições, Karine e Carlão, tá rolando pernada na terceira via, viu? O presidente do partido União Brasil, Luciano Bivar, que nunca escondeu o desejo de disputar a presidência da República, resolveu hoje dar uma pernada no ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está postulando ser vice na chapa com Simone Tebet, lá do MDB, do estado do Mato Grosso do Sul. Inclusive, eles se encontraram ontem, anteontem, né? Fizeram aquele evento, um falando bem do outro, enfim. Luciano Bivar foi lá e deu-lhe a pernada, sentou em cima sentou na cadeira onde estava Eduardo Leite. Esse movimento faz parte da aliança entre União Brasil, PSDB, Cidadania e MDB em torno de um candidato único que será anunciado no dia 18 de maio. Mas a estratégia é a seguinte: na semana que vem, Luciano Bivar vai ser anunciado como pré-candidato à presidência da República pelo União Brasil. A partir daí vai ser feita uma consolidação para a formação da chapa com Tebet. Agora, isso não é impositivo, vai haver toda uma negociação. Nos bastidores, diz que essa ideia de Luciano Bivar vai ser jogada para o fundo, ele vai ser demovido, vão tentar demovê-lo dessa ideia de tentar disputar a presidência, porque o mais empático, o mais jovem, o que tem mais tarimba é, de fato, Eduardo Leite. Eduardo Leite, ele foi consultado sobre isso, diz que não está preocupado com relação a esse movimento de Luciano Bivar, mas ele conta, pelo menos, com um alinhamento com o PSDB para que João Dória possa realmente pacificar essa situação e deixá-lo livre para disputar a vice-presidência com Simone Tebet. Carlão e Karine. Cadu, até porque o Eduardo Leite tem toda uma, tá surgindo realmente como um novo nome da política, com uma força aí da bandeira que ele representa, assumidamente homossexual. Ele falou para todos, já recebeu críticas de Bolsonaro, automaticamente já caiu nas graças do oposto de Bolsonaro, né? Dos menos radicais. Caiu nas graças do povo do Rio Grande do Sul, que é um público difícil, um eleitor conservador, né? Exato. Ele assumiu a homossexualidade dele lá no estado do Rio Grande do Sul, que é tradicionalmente conservador, e mesmo assim ele conseguiu reverter a situação, reverter as críticas e colocar a aceitação, a rejeição dele diminuiu bastante. Então ele deixou o governo lá em cima, deixou o governo com todas as pautas sociais, as pautas de infraestrutura, tudo lá em cima, deixou tudo entregue. Agora, só espera que ele não tenha jogado fora essa opção, né, essa decisão dele de deixar o governo do Rio Grande do Sul para cumprir esse sonho, né, que ele quer de ser presidente da República ou vice-presidente da República. A gente espera, a gente torce, inclusive, para que essa chapa aconteça, porque realmente a terceira via, quem não vota em Bolsonaro e quem não vota em Lula, está precisando de um caminho. E o caminho parece que Dória não é ele, ninguém está aceitando Dória, realmente Dória não tem a empatia, não chamou esse público da terceira via para si, porque ele pensa só em São Paulo. O João Dória, ele pensa que o Brasil é o estado de São Paulo e nem São Paulo gosta dele, o interior paulista não gosta de João Dória. Exato, ele tem uma grande rejeição por lá, pelo interior do estado. A rejeição dele está maior do que a de Bolsonaro, conforme pesquisa do IPESP que a gente falou ontem aqui. Então, situação complicada, precisamos de fato realmente de um nome que possa se postular e um nome bom. E, nesse momento, Simone Tebet aí está se postulando como um nome que vai surgir. A gente falou sobre isso, Karine, lá em janeiro. Nós conversamos. O nome da vez seria Simone Tebet. Exato. Cadu, agora para finalizar, estamos enfrentando aí alta nos preços de tudo, absurdo. E daí veio o IBGE e categoricamente confirmou o que a gente já está sentindo no bolso, né? Passamos pelo março, aliás, com a maior alta de inflação desde 1994. Nossa, é isso mesmo? Explica pra gente esses indicadores. Isso mesmo, Karine. Puxado pela disparada nos preços, nos combustíveis, principalmente, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, considerou a inflação oficial do país em 1,62% no mês de março, após a alta de 1,01% em fevereiro. Isso daí é informação
do IBGE. Trata-se da maior taxa para meses de março desde 1994, ou seja, desde aquela época, desde 1994, esse março de 2022 foi o pior de todos os anos, desde 1994. Ou seja, em 28 anos antes da implantação do Plano Real. É também a maior inflação mensal desde janeiro de 2003, que naquela época foi de 2,25%. E com esse resultado de março, já são 7 meses seguidos com a inflação rodando acima de 2 dígitos, o que reforça as apostas aí que a taxa Selic, a taxa de juros, vai ser elevada provavelmente para 13% ao ano. Ou seja, quando aumenta a taxa de juros, diminuem os investimentos no país e diminuem as expectativas de geração de emprego. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Nós, como você disse, estamos vivendo um momento muito difícil, os alimentos estão muito difíceis. Eu estou com uma lista aqui, o gás de cozinha aumentou 29,56%. Energia elétrica 28,52%. Agora, na verdura, pepino, fubá de milho, couve-flor... Cenoura, tomate, olha aí, tem mais lista. Cenoura, tomate, café em pó também. Exato. A cenoura foi 166%, tomate 94%, pimentão 80%, melancia 66%. Nossa, tudo aumentou. Tá difícil. Tá, Cadu, mas país. Eu tenho uma informação aqui para terminar a gente está falando de alta de preços de tudo. A Petrobras anunciou redução de preço no gás de botijão, tá? Vendido às distribuidoras. A redução média vai ser de 5,58% já a partir de amanhã, sábado, dia 9, exatamente. Boa. Vamos aguardar. Vamos aguardar. O preço... passar isso daí pra gente, né? Exatamente, vamos ver por quanto essa redução vai chegar pra gente no botijão do gás de cozinha. Eu que não vou aproveitar, eu comprei o gás semana passada. Poxa. A próxima, Cadu. Não vai dar. Pois e outra coisa, lembra daquela história dos valores a receber que eu falei pra vocês? Sim, você fez nova... E aí? Eu fiz a consulta. R$2. Deu R$11 pra mim. Tá bom, pô. 11? Olha aí, que legal. R$11. Tá ótimo, melhor que zero. Metade de um almoço aí. Pronto. Valeu, Cadu. Um abraço. Valeu. Bom fim de semana pra você. Pra você também, Cadu. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h28, você era o melhor. Mix do Brasil. 18 horas. E estamos perto da Semana Santa e o cardápio tradicional pede o quê? Peixe. Tem feira para facilitar a vida da dona de casa, tá? Começou hoje a primeira edição da Feira do Pirarucu deste ano, da Fundação Amazônia Sustentável. E corre, tá? Vai só até amanhã. Vamos aproveitar. Ao todo vão ser 5 toneladas de pirarucu vindos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, no município de Fonte Boa. Os preços do pescado chamam a atenção. Tem peixe sendo vendido a partir de R$7. Olha aí, Karime. Os detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Estamos a poucos dias de uma das principais datas do calendário religioso do cristianismo, a Páscoa. Comemoração que relembra a crucificação e celebra a ressurreição de Jesus Cristo. A celebração da Páscoa acontece durante a Semana Santa, período do cristianismo que tem início no Domingo de Ramos, já celebrado neste domingo. E com a chegada da Semana Santa, aumenta o consumo de pescado. Pensando nisso, começou hoje a primeira edição da Feira do Pirarucu da Fundação Amazônia Sustentável, que vai até amanhã à 13h. Estão sendo comercializadas cerca de 5 toneladas de pirarucu de manejo vindos da reserva Mamirauá. Os valores variam de acordo com a peça. O filé, por exemplo, está sendo vendido a R$ 26,00 o quilo, a manta a R$ 19,00 e a ventrecha a R$ 15,00 o quilo e a carcaça a R$ 7,00. Nesses 2 dias, pelo menos 5 toneladas de pirarucu devem ser vendidas, como explica o coordenador do Programa de Floresta em Pé da FAES, Edivaldo Correia. E aqui nós temos um peixe um preço e acessível, né? Então os preços variam de R$ 26,00 o quilo de filé até R$ 7,00 o quilo da carcaça, né? E uma coisa muito importante, pode destacar, né? Quem vai estar comprando esse pirarucu aqui vai estar ajudando a manutenção das unidades de conservação, né? Que esse é um peixe de manejo, tá? Manejo silvestre, é um pirarucu criado na natureza mesmo. Só que para ele chegar ao tamanho e à quantidade, tem todas umas regras determinadas pelo ICOM para
Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A Feira do Pirarucu da Faz está sendo realizada na sede da instituição, que fica no Parque 10 de Novembro. A venda do pirarucu pela Faz tem autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e também da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, daqui a pouco você confere no 18 horas. Wilson Lima é vaiado e chamado de genocida durante cerimônia no Teatro Amazonas. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão do tempo é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 95%. E a previsão é que a chuva siga, é de mais chuva mesmo. Hoje, sexta-feira, a chuva intensa veio acompanhado de uma ventania também intensa que arrancou a árvore do chão pela raiz, lá na rua Jaborá, no bairro Novo Aleixo. O secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Fernando Júnior, falou com a gente sobre o assunto. Vamos ouvir. A Defesa Civil de Manaus, por conta das fortes chuvas que caiu no final desta manhã, início da tarde, registrou 8 ocorrências por meio do telefone de emergência, o telefone 199. A principal ocorrência e que foi atendida pela Defesa Civil por meio da equipe de resposta, uma árvore que caiu sobre uma residência na colônia Santo Antônio. A equipe foram para o local, retiraram a árvore e já registraram a ocorrência, colocando a família sinistrada dentro dos programas sociais da Prefeitura Municipal de Manaus. Prefeitura Municipal de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Lembrando que o número da Defesa Civil para registrar alguma ocorrência é o 199. Mix. Olha, foi destaque aqui no 18 horas, hein? A licitação milionária do governo do Amazonas para alugar um helicóptero de luxo. Esse aluguel ia custar mais de 4 milhões de reais, inclusive dinheiro público, Karine. Exatamente, Carlão. Pois bem, falamos também na edição desta quinta-feira que o governo precisou anular a licitação depois de denúncia do deputado estadual Wilker Barreto. E é com ele que a gente conversa agora. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Obrigada por nos atender aqui no programa 18 horas. Então, o senhor comemorou mais essa vitória, não é não? Boa noite. Olha, primeiramente, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e a todos os ouvintes da Mix no 18 horas. Olha, eu comemorei e ao mesmo tempo que comemorei, fiz um apelo ao governo. Já que tinha dinheiro para alugar helicóptero milionário, que agora ele pegue os 4 milhões e meio e vá salvar vidas lá do Francisca Mendes, que tem pessoas nesse exato momento precisando de um cateterismo e de cirurgias cardíacas. O que eu questiono, Karime e Carlão, é as tomadas de decisões equivocadas. O Amazonas vem batendo mês a mês excesso de dinheiro em caixa e a população sem segurança e saúde. Realmente. E existe algum risco ainda, deputado, do governo intervir judicialmente, conseguir gastar esse dinheiro para alugar um helicóptero de luxo? O perigo sempre existe, né? Não esqueçamos que o Wilson Lima é réu por formação de quadrilha e desvio de dinheiro público. Então, nós estamos aqui vigilantes, mas eu fico assombrado que por mais que o Amazonas passe por tudo isso, o Wilson Lima mistura o público com o privado. Aluguel de helicóptero num estado pobre que nem o nosso, já basta o jatinho que ele gastou mais de 27 milhões de reais do contribuinte ao longo desses 3 anos. Imagina o que seria 27 milhões de reais investido no Alfredo da Mata, no Francisca Mendes,
Mendes, ou seja, na saúde do nosso estado. E sobre esses aviões, esses jatinhos alugados, ainda dá para fazer alguma coisa com relação a isso ou não? Bem, eu consegui uma liminar em primeira instância e lembrando, eu não sou contra que o governador e sua equipe use aeronaves para o interior. A gente sabe da dificuldade da malha aérea do nosso Amazonas. O que eu questiono é o porquê que ele gasta R$200 mil toda vez que ele vai a Brasília. Não esqueçamos que todo dia tem uns 3, 4 voos para Brasília de voo direto. O que eu questiono é o gasto desnecessário com o supérfluo. Se ele pegar o jato para ir para Manicoré, sem nenhum problema, ele está visitando o seu povo e não tem avião todos os dias. Mas para viagem de Brasília e São Paulo, aí não dá, né? Deputado, e teria alguma forma da Assembleia Legislativa obrigar, por alguma ação, alguma medida judicial, obrigar que o governo do estado direcione esses gastos para essas áreas que a população mais precisa, como o senhor falou, como saúde, educação, segurança pública? Lógico, inclusive a Assembleia tem poderes de anular qualquer contrato. Só que, infelizmente, lá só tem 2 deputados de oposição, eu e o Dermilson. Então, por mais que a gente faça uma proposta dessa, qual é a chance de nós ganharmos isso em plenário? Se CPI da Saúde está até agora aguardando a 8ª assinatura em relação à crise do oxigênio, que não esqueçamos que há 1 ano atrás o Amazonas passou um dos piores momentos da saúde da sua história. E tu sabe o que a Assembleia investigou, Karine? Nenhuma linha. Nada. Nenhuma vírgula. Isso é uma falta de respeito para com o povo do Amazonas. Instrumentos legais, nós temos todos para afastar o Wilson e o seu vice, mas não andam. Então, o que nos cabe é denunciar, contar com o apoio de empresas que tenham coragem, como vocês, de denunciar o que acontece de errado e acionar os órgãos de controle, porque infelizmente no voto a minoria nesse caso não sou eu e o Dermilson, a minoria lá na Assembleia é o povo, sempre perde. Pois é, daí nesse ponto também, deputado, eu gostaria de perguntar o que a Assembleia pode fazer também nessa questão da Zona Franca de Manaus. Estamos vendo mobilização de trabalhadores do polo, de sindicatos, de empresários, da bancada amazonense em Brasília. Aqui, por outro lado, o governo do estado nada faz. Hoje teve protesto, inclusive, cobrando atitude do governador Wilson Lima para que saia em defesa da Zona Franca de Manaus. A Assembleia Legislativa tem algum meio legal de também intervir nessa situação? Legal nós não temos, nós temos o político. Eu sou presidente da Comissão de Indústria e Comércio Zona Franca. Eu cobrei publicamente da tribuna e uso o espaço da Mix 18 horas para reiterar que o governador precisa entrar no STF para garantir os direitos constitucionais da Zona Franca. O maior inimigo da Zona Franca tem nome, Paulo Guedes. É importante lembrar para a sociedade amazonense que a redução do IPI para o Brasil é bom, isso ninguém se questiona. Mas para o Amazonas, o nosso modelo econômico é de morte. E não esqueçamos, nós não estamos pedindo favor. Isso é uma garantia da Constituição. O governador precisa defender os interesses do Amazonas. E quando o diálogo acaba, temos que falar de forma jurídica. E eu cobro publicamente o governador o porquê que até o presente momento a Procuradoria-Geral do Estado não ingressou no STF para garantir os direitos de 4 milhões de brasileiros que moram no Amazonas. Se eu tivesse condições de ingressar, eu já teria feito. Mas o Amazonas é um governo e o governo nesse ponto está sendo omisso. É isso, deputado. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui sobre assuntos tão importantes para a gente no programa 18 horas.
Eu agradeço a oportunidade e estaremos vigilantes para que gastos ou tentativas de gastos supérfluos, como essa do helicóptero, não ocorra no nosso estado. Muitíssimo obrigada. Boa noite, deputado. Boa noite, bom trabalho. 6h40 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A nova presidência da OAB do Amazonas tomou posse na manhã desta sexta-feira numa cerimônia no Teatro Amazonas. Assumiram o comando da instituição o presidente Jean Cleuter Mendonça e a vice-presidente Aldenise Alfiero. O repórter Hector Silva acompanhou a solenidade e traz os detalhes. A nova presidência e conselho da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, tomou posse para o triênio 2022-2024 nesta sexta-feira 8, em uma cerimônia no Teatro Amazonas. Assumiram o comando da instituição o presidente Jean Cleuter Mendonça, a vice-presidente Aldenise Alfiero, a secretária-geral Omara Guzmão, o tesoureiro Sérgio Cruz e o secretário-geral adjunto Plínio Nogueira. Na solenidade, também tomaram posse os conselheiros seccionais, conselheiros federais, diretoria da Caixa de Assistência ao Advogado do Amazonas, diretoria da Escola Superior da Advocacia e membros das subseções do interior do estado. Emocionado, o novo presidente da classe, Jean Cleuter, prometeu que o seu mandato será em defesa das prerrogativas dos advogados. Nossa bandeira é valorização da advocacia, sempre em defesa das prerrogativas profissionais, pois um advogado que tem sua prerrogativa violada é um cidadão que tem o seu direito de defesa violada. Não podemos permitir, pois um cidadão com seu direito violado é toda uma sociedade com direito violado. Devemos sim, em todos os processos, lutar pela preservação e respeito da Constituição Federal, assegurando a todos o direito contraditório da ampla defesa e do devido processo legal. Não será tolerada qualquer tipo de afronta ao texto constitucional. A nossa luta é constante, seja na defesa das prerrogativas profissionais, como na inviolabilidade dos escritórios jurídicos e no combate ao aviltamento de honorários. Citando Rui Barbosa, a função da defesa consiste em ser, ao lado do acusado, ou inocente, ou criminoso, a voz dos seus direitos. Hector Silva, para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, mas quem roubou realmente a cena desta cerimônia foi o governador Wilson Lima, ou melhor, a vaia que ele levou. O governador Wilson Lima fez um discurso. No final da mensagem, as vaias começaram. Ele foi vaiado e chamado de genocida. O vídeo já está viralizando nas redes sociais. Vamos ouvir um trecho. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o fato é que o Wilson Lima está marcando aí alto índice de rejeição. Imagina ser vaiado e chamado de genocida durante aí uma posse, né, da nova diretoria da OAB no Amazonas. Só gente importante. Em plena cerimônia no Teatro Amazonas, diante de autoridades do Legislativo, Executivo e Judiciário. Realmente, como dizem, fim de carreira, hein? 18 horas. O Tribunal de Justiça do Amazonas lançou hoje a campanha chamada Restituindo Amor, que incentiva os contribuintes a destinarem parte do percentual do imposto de renda para fundos de apoio à criança e ao adolescente. Muito bacana, né, Carlão? Os recursos cedidos ao fundo vão ser repassados para as entidades com o objetivo de viabilizar projetos sociais e políticas públicas voltadas ao amparo das crianças e dos adolescentes, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Tribunal de Justiça do Amazonas e a Prefeitura de Manaus lançaram hoje a campanha Restituindo Amor, que incentiva contribuintes a destinarem parte do percentual do imposto de renda para fundos de apoio à criança e ao adolescente, para financiamento de projetos referentes à garantia da promoção, proteção e defesa dos menores.
Aderindo a essa campanha, pessoas físicas ou jurídicas podem destinar um percentual de contribuição respeitando os limites legais, de 6% para a pessoa física e de 1% para a pessoa jurídica. E o valor que não consiste em um novo imposto será deduzido de sua declaração anual de imposto de renda a pagar ou acrescido ao imposto de renda a restituir. A doação deve ser feita até a data de vencimento da primeira cota ou cota única do imposto, como explica o auditor fiscal Eduardo Badaro Fernandes, delegado da Receita Federal no Amazonas. Destinando essa parte do imposto, ela não está pagando mais imposto por isso. É uma parte do imposto que já vai ser pago que você pode destinar para o fundo da criança e do adolescente. Então é uma ação social que é importante, porque todos nós temos que participar dessa importante missão, né? De uma causa muito importante que é a criança e o adolescente. Então é uma campanha que visa justamente levar o incentivo e também o conhecimento desse importante instrumento que hoje contém a declaração do imposto de renda. Os interessados em aderir à campanha e contribuir com o trabalho e desenvolvimento em favor das crianças e dos adolescentes devem adotar alguns procedimentos ao realizar a sua declaração anual de imposto de renda. No programa de declaração de ajuste final, na internet, após o preenchimento de sua declaração de imposto de renda, o contribuinte, por exemplo, precisará clicar em resumo da declaração de doações diretamente na declaração, ECA, devendo selecionar o ícone denominado novo, escolher o fundo a qual será destinada a sua doação e preencher o campo denominado valor, observando o limite disponível. As doações efetuadas devem ser comprovadas mediante recibos emitidos pelo Conselho Municipal da Criança e também do adolescente. Por orientação, esses recibos devem ser conservados pelo contribuinte para uma eventual comprovação perante a Receita Federal. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para esse final de semana, sábado e domingo. Tempo e temperatura agora com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima mais fresquinha que hoje, tá? A máxima prevista é de 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 58% e 97%. Já para o domingo, a previsão também é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 90%. A mínima prevista segue para 23 graus, a máxima também não deve passar dos 31 graus. Mix. Olha, escuta essa, hein? Em 2 anos de pandemia, o supermercado subiu 31%, a conta de luz 33%, a gasolina 44%. É o que revela o levantamento feito pela CNN Brasil e mostra que os produtos e serviços foram os que mais encareceram desde que a crise sanitária começou. Carlão, desde março de 2020, que foi o primeiro mês completo da pandemia de coronavírus aqui no país, até fevereiro deste ano, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação do país, acumula alta de 16,3%. Karime, olha só, em março deste ano, os principais impactos vieram dos transportes com alta de 3,02%, além do setor de alimentação e bebidas com 2,42%. Os dois grupos juntos contribuíram com cerca de 72% do índice do mês. E como a gente conversou com um Cadu lá de Brasília, foi o pior março em questão de inflação desde 1994, segundo dados do IBGE. E teve alta também, é claro, na cesta básica, tá? O preço da cesta básica aumentou no mês de março nas 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O valor chegou a passar de R$ 760. Aí, com base no custo na cesta mais cara do país, o DIEESE estima que o salário mínimo, que hoje é de R$ 1.212, deveria ser equivalente
atualmente a R$ 6.394,76 no mês de março, Karine, ali. Pois é, agora será que vamos ter uma trégua nesses índices de inflação com a flexibilização das medidas protetivas e a economia voltando aí a dar sinais de recuperação? Sobre o assunto, vamos conversar agora com o economista Hinaldo Seixas, do Conselho Regional de Economia. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Então, ainda vamos sentir os impactos econômicos da pandemia durante quanto tempo mais? Explica pra gente qual a expectativa para esse ano. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Pois já no final do ano passado, emitia-se sinais de que a inflação ia remeter durante o 2022. O que nós estamos vendo é o contrário, que a inflação segue pressionando, além dos impactos derivados da pandemia, aquela questão da dificuldade de ofertas de produtos vindo da Ásia, componentes eletrônicos, também o impacto do dólar nos alimentos, nas commodities que são precificadas, entre outros fatores que estavam impactando nos preços. Nós tivemos aí a irrupção da guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, isso daí também é um outro fator que veio, vamos dizer assim, pressionar os preços dos diversos produtos, principalmente, como já foi falado aqui, de transportes, onde tem o item combustíveis, gasolina, óleo diesel, gás veicular e os alimentos, por questões de sazonalidade, entre safras, e também porque muitos desses produtos são precificados em dólar e também nós importamos alguns desses produtos, como o trigo da Ucrânia. Então, eu acho que os impactos seguirão por longo período. Esperava-se que já durante a metade do ano poderia remeter esses preços, mas nós estamos vendo mês tras mês que está se superando, Já foi colocado aqui que é o março de maior índice de inflação desde a era do real, da implantação, e a gente está nesse cenário desafiador, cheio de volatilidade, de incertezas, e o que nós temos agora é uma pressão constante desses preços, e nos diversos setores da economia, Ok, olha, sobre a questão aí da cesta básica, aqui no Amazonas, o senhor até falou aí da questão da logística e vários outros detalhes. Nós pagamos um preço alto da logística também. O senhor tem dados sobre os produtos que mais encareceram, que vão encarecer aqui no estado do Amazonas? Eu acho que o estado do Amazonas não será diferente do resto do país, porque, vamos dizer assim, talvez inclusive tenhamos impactos maiores em determinadas cidades, municípios, porque são combustíveis, combustível, ou seja, todo o setor de energia, tanto combustíveis como eletricidade. Agora parece ser que vão tirar aquela tarifa de escassez hídrica, a partir do 16 de março. Talvez isso favoreça um pouquinho só, para o mês que vem. Mas, em geral, nós teremos aí impactos nos alimentos. Você vai no supermercado, eu mesmo fui no mercado e fiquei horrorizado com o quilo do tomate, a 12, 13 reais. 14 reais, é verdade. Então eu acredito que muitos desses produtos que não são produzidos no nosso estado, eles vêm de outras regiões. Então eles já vêm precificado, elevado. E aí, como você falou, nós temos o agregado da logística, fazer esses alimentos chegarem até a capital do Amazonas e daqui ser distribuídos para o interior. E isso, por conseguinte, como são transportados ou por navio, ou por aviões, ou por balsas, o impacto do combustível e o preço do frete também impactará nesses produtos. Então, eu não vejo no curto prazo, vamos dizer assim, uma melhoria da questão da inflação, e principalmente a inflação do IPCA, que já são 12 meses, 11,30, mas nós temos o INPC, que é aquele cálculo que se faz para as famílias de maior baixa renda. Então, quer dizer, nós temos inflação impactando mais já na população empobrecida, como o plenário, o próprio IBGE já colocou na última pesquisa, que a renda do trabalhador está diminuindo e principalmente a renda do trabalhador do Amazonas, que eu creio que está na penúltima colocação entre as rendas das capitais brasileiras. Então, quer dizer, se nós temos um preço elevado e a renda diminuindo, isso se traduz em dificuldades para a população do nosso estado.
Agora, para finalizar, a gente viu aqui que foi divulgada uma lista, né, dos itens que mais aumentaram os alimentos: cenoura, tomate, café moído. Na hora de fazer a compra, a gente tem que fazer aquela história de substituir os itens até que os preços voltem ao normal? É uma das alternativas que a população tem, né? Quer dizer, a população normalmente de mais baixa renda, que não tem como utilizar outra parte da renda para continuar comprando produtos de marcas que habitualmente compra, então terão que substituir ou por marcas mais baratas ou por algum tipo de produto. Por exemplo, as proteínas, né? Às vezes você utiliza umas proteínas mais caras, como é a carne, até o próprio frango, né? Está tendo um aumento de preço, porque são produtos que começam a fazer parte da exportação. Então, são precificados em dólar, apesar de que o dólar remeteu nos últimos semanas, né? Remeteu um pouco, né? Mas é tudo um cenário de incerteza. Então, substituir, pesquisar, né? Até eu diria que nem poderia pesquisar muito, porque você tem que pegar o transporte ou o carro e se locomover, o mercado é caro. Então é isso, na medida do possível substituir e utilizar, que era uma técnica que nós dissemos, produtos do momento, ou seja, produtos da safra atual, né? Porque são normalmente os mais baratos. Ok, muitíssimo obrigada pela participação no programa hoje aqui, conversando com a gente no 18 horas. Boa noite. Boa noite, disponha. Boa noite. Tchau, tchau. Conversamos com o economista Hinaldo Seixas, do Conselho Regional de Economia. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador Wilson Lima repetiu a promessa não cumprida de defender a Zona Franca de Manaus. Alguns sites de notícias de Manaus informaram que ele disse, de novo, na quinta-feira, que vai atuar contra o decreto que reduziu o imposto sobre produtos industrializados e que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para reverter a situação a favor do Amazonas. A nova declaração do governador veio 40 dias depois do decreto e no dia seguinte a outra ameaça, agora de cortes nos incentivos fiscais de fabricantes de concentrados de refrigerantes de Manaus. O governador disse, de novo, que o compromisso do governo federal é editar um novo decreto deixando de fora produtos da Zona Franca. É a segunda vez que ele diz a mesma coisa e até agora nada foi resolvido. E a cada dia que passa, mais e mais os empregos de milhares de trabalhadores do Amazonas são ameaçados. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo. Até segunda. Você ouviu 18 horas.